eu tinha prometido para vocês na última aula, hoje a gente vai fazer a segunda parte das questões, né, dos movimentos, né, que aconteceram no Brasil colonial. Quando a gente fala sobre esses movimentos, a gente está falando principalmente, né, da crise do sistema colonial brasileiro. Então, vamos lá. Ontem eu falei dos movimentos nativistas. Hoje, né, eu vou falar sobre os movimentos emancipacionistas, certo? Então vamos lá. O primeiro movimento emancipacionista que a gente vai falar é justamente um dos mais conhecidos da gente, né? O movimento, né, da Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Então vamos entender como é que se dá essa questão da Conjuração Mineira. Vamos lembrar os antecedentes, e é como eu sempre falo, quando a gente fala de história, né, é algo batido, eu uso em sala de aula, eu sempre falo com meus alunos, e eu quero que vocês sempre lembrem. Quando a gente for estudar qualquer assunto que seja de história, a gente tem que olhar o antecedente. O que estava acontecendo na região, o que estava acontecendo também no mundo. Né? Porque a gente tem que entender o seguinte, essa conjuração mineira e a conjuração baiana, que é a outra que eu vou falar, ela tem sim reflexo do que estava acontecendo na América do Norte e também na Europa, certo? No caso da Inconfidência Mineira, a gente tem que entender os processos, como é que ele se dá. Primeiro, vamos para as implicações econômicas. O que estava acontecendo em Minas Gerais nesse processo aí, da metade para o fim do século XVIII? Né? A exploração do ouro estava ficando escassa, né? A gente lembra que a exploração do ouro em Minas Gerais é por meio de aluvião, né? A céu aberto, na encosta dos rios, certo? Então não é diferente de como é em Minas, que subterrâneas, é mais na superfície. Então essa exploração que começa desde o final do século XVII e vai se encaminhando durante o século XVIII, vai logicamente que é um recurso natural que vai ficando escasso. E aí é isso que vai acontecer. Junta-se a escassez do ouro, da exploração desse ouro, com o quê? Os impostos que a coroa portuguesa, né, faz. Como eu já falei para vocês, tem a finta, tem a captação, tem o quinto, e aí o que acontece? Né? Em 1755, Portugal, né, sofre um terremoto, e isso vai reverberar aqui no Brasil também, porque a cidade de Lisboa vai ser praticamente destruída, e aí Marquês de Pombal, né, vai ser o grande nome, né, do rei José I, que é o rei de Portugal, para trazer essa remontada, né, essa requalificação da sua principal cidade e também da economia portuguesa. E aí uma das ações que Marquês de Pombal vai fazer é justamente a derrama, pessoal. Que a derrama, né, é um imposto cobrado, né, para a população em geral, para substituir aqueles que não conseguiam pagar o quinto, a captação, a finta. Então a derrama ela vai de forma arbitrária nas casas das pessoas, você sendo minerador ou não, e aí arrecadar esse imposto cobrado pela coroa portuguesa de forma bem, né, exploratória. E a população da região das Minas Gerais estava já saturada dessa questão, certo? Para completar, o que acontece? Em 1785, Dom José I falece em Portugal. Quem assume? Maria I. Dom José I era o defensor ferrenho de quem? Marquês de Pombal, que é um déspota esclarecido, certo? E aí, como o Marquês de Pombal é um déspota, e a gente lembra que os déspotas esclarecidos são aqueles governantes ou chefes, né, das nações, principalmente europeias, eles têm pensamentos iluministas e promovem, né, uma série de reformas dentro dos seus países. E aí Marquês de Pombal vai incentivar, né, a industrialização portuguesa, vai liberar a criação de manufaturas no Brasil, inclusive na região de Minas Gerais, vai criar a Companhia das Índias Ocidentais aqui no Brasil. Então, ou seja, ela vai trazer uma movimentação econômica tanto no Brasil, que é a colônia, quanto na metrópole portuguesa. E a gente lembra que Portugal tem uma série de tratados, né? Tratados que a gente fica assim, poxa, uns tratados meus se vendem para quê? Principalmente o Tratado de Mitchell, o tratado mais conhecido de panos e vinhos, né? Que a Inglaterra faz com Portugal e que só quem sai ganhando nesse tratado são os ingleses. E aí o que é que o Marquês de Pombal vai fazer? Vai de certa forma, né, de contra esses tratados, compra briga com seu vizinho, com a Espanha. E isso, né, além dessas questões, tem a briga com a nobreza portuguesa, né? Vai tirar uma série de
de situações no qual domínio do comércio, né, uma série de vantagens que os nobres tinham, portugueses, ele vai começando a retirar. E isso vai causar o que? A ira dos nobres. Para completar, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas tanto do Brasil como de Portugal. Então ele briga com o clero e com a nobreza. Lógico, vai arrumar uma série de inimigos. Isso vai reverberar também na questão da Inconfidência Mineira. Como? Voltando ao assunto. José I morre, Maria I assume. Maria I era muito aliada ao clero e à nobreza portuguesa. Então o clero e a nobreza vê ali a chance de tirar quem? Marquês de Pombal. Marquês de Pombal sai. E aí acontece o movimento, né, da viradeira. Então tudo aquilo que tinha sido feito por Marquês de Pombal cai. Né? O que vai acontecer isso no Brasil? Lembra que eu falei sobre a questão das pequenas manufaturas na região das Minas Gerais? Pois é, a partir de 1785, né, baixado um decreto que é proibido, né, a criação e a fabricação de produtos de manufaturas brasileiras, né, aqui no Brasil. E isso vai de choque com a elite e a classe média da região das Minas Gerais. Então você se junta, né, a questão da derrama, se junta ao enfraquecimento do ouro, e aí agora a questão da classe média e da classe mercantil, consumidora e também produtora na região de Minas Gerais vai sentir, né, o peso dessas medidas. Então se liga aí, junta-se tudo a isso, o que acontece? Como eu falei que a elite, né, existe uma elite mineradora, existe uma elite comercial em Minas Gerais, ela é diferente da elite do restante do Brasil. Que a elite mineira ela é uma elite urbana, ela é uma elite maleável, certo? Ela consegue ascender de classe. A elite brasileira no restante do país, o que você vai ver? Uma elite, né, fechada, rural, né, e ali restrita mais ao que? A cana-de-açúcar, certo? E isso vai fazer o quê? Os filhos da elite, né, de Minas Gerais vão estudar fora do Brasil, vão para Portugal, vão para a França, vão para a Inglaterra, certo? E o que é que isso tem a ver, professor? Vamos lembrar, século XVIII estava no auge do que na Europa? O iluminismo. E está ocorrendo um processo muito forte de independência na América do Norte. Justamente quem? Os Estados Unidos está conseguindo fazer a sua independência. E é justamente nisso, né, que os Inconfidentes ou a Conjuração Mineira vai se pegar. Então a elite mineradora, né, elite comercial, né, de Minas Gerais, resolve se espelhar tanto, né, no iluminismo, mas principalmente, né, na independência dos Estados Unidos, na independência das 13 colônias. E aí o que a gente tem que lembrar? Professor, então você está me dizendo que é a primeira, né, a primeira crise, a primeira revolta que quer uma emancipação do Brasil e de Portugal? Sim, exatamente. Minas Gerais vai ser a primeira local onde vai fazer uma revolta em querer separar, né, a região das Minas Gerais do Brasil e também de Portugal. Mas como assim do Brasil, professor? Porque eles entendiam que o restante do Brasil ainda estava muito arraigado com a questão, né, de Portugal. Isso aí depois, dependendo de como seria feito, poderia se espalhar. Mas nem eles próprios saberiam como isso ia acontecer. Existiam o quê? Muitas reuniões, né, muitas influências, né, da questão da independência dos Estados Unidos. E aí surge o primeiro movimento republicano no Brasil. Isso vai ser muito importante. Gravem isso. A Inconfidência Mineira é o primeiro movimento republicano, né, que surge no Brasil. Dentre as medidas, né, eles querem o que? A liberdade comercial, né, eles querem, né, a autonomia, né, do seu novo estado, do seu novo local. E outra, né, eles buscam, através do iluminismo, né, se incorporar no jeito deles de entender aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de Inconfidência Mineira, lembrem-se, poucos querem a promulgação do quê? Da abolição dos escravos. Quem vai pedir muito essa questão da abolição dos escravos vai ser o Tiradentes, certo? E aí o restante não pensa muito assim, até porque temos o que? Grandes proprietários de terra. Então, eles não pensam nessa questão, né, de se colocar uma abolição dos escravos. Então, o que é que vai acontecer? O movimento vai se reunir,
né? Esse movimento vai ganhar adesão em massa da elite comercial, elite mineradora, vai pegar também alguns membros, né, populares, e aí dentre esses membros populares que vai mais, né, se destacar é justamente o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O que vai acontecer aí? Esse movimento ele vai agir quando? Ele tem um pensamento de agir quando ali no final da década, né, de 1780, muito próxima à data até, com a data da Revolução Francesa, no dia 13 de maio de 1799, né? 1798, eles resolvem fazer o quê? Transmitir e aí tentar ir para frente a questão da Inconfidência Mineira. Porém, o que acontece? Alguns, né, membros da alta sociedade, com medo desses discursos mais inflamados, principalmente do Tiradentes, né, começam a decair, começam a querer sair dessa questão. E aí aparece o nome de um desses membros da elite, né, vai ser o grande traidor desse movimento, o José, né, o Silvério dos Reis. Né? Silvério dos Reis, ele vai fazer o seguinte, ele vai delatar o Tiradentes, né, para o vice-rei lá em Minas Gerais e para o chefe da capitania das Minas Gerais, que é justamente, né, o Visconde de Barbacena. Por que ele faz isso? Vamos entender. Ele é um minerador, ele é português e deve muito dinheiro, né, para a coroa portuguesa. Então ele tenta tirar proveito próprio. E o que ele faz? Eu vou entregar o líder dessa conspiração, né, e aí em troca eu tenho as minhas dívidas, né, abençoadas, né, acaba-se as minhas dívidas, e é justamente o que vai acontecer. E a gente tem que entender que é o seguinte, né, o Tiradentes ele não é um alferes, ou seja, ele era um chefe, né, militar que tomava de conta da estrada que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Então, dentre aqueles que se reuniam, ele era o mais pobre, né? Ele era o que tinha menos cunho intelectual, não era formado e tudo mais. Então, teoricamente, o que a gente pensa? Ele é o elo mais fraco, e realmente vai ser. O que vai acontecer? Né? A delação do Silvério dos Reis chega ao Visconde de Barbacena, que vai chegar ao vice-rei do Rio de Janeiro. Justamente no momento em que Tiradentes está fazendo o quê? Né? A divulgação desses decretos, né, dos Inconfidentes, pela estrada que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Por coincidência ou não, quando, né, chega a carta lá delatando o Tiradentes está no Rio de Janeiro. Então, o vice-rei automaticamente manda caçar o Tiradentes. O Tiradentes vai ser preso. Quando o Tiradentes é preso na cidade do Rio de Janeiro, os outros conjurados na região das Minas Gerais vão ser presos. O que vai acontecer? Lotar as cadeias públicas da região, certo? Lembrando, Tiradentes é o classe média baixa, a gente, o povão, e os restantes que são presos, em grande maioria, são filhos, né, da elite. O que vai acontecer? Vai passar 3 anos para fazer as investigações, né, e arrolar as vítimas, ou arrolar, né, os procurados, e aí resolve-se fazer as sentenças. A sentença sai no dia 18 de abril, né, eu não me lembro a data ao certo, se é 1891, mas é mais ou menos desse período. O que é que vai acontecer aí? Dona Maria I, né, rainha de Portugal, resolve abençoar, ou seja, aceitar, né, as desculpas dos filhos da elite mineradora e comercial de Minas Gerais que estão presos. Porém, ela vai punir um só. Adivinha quem é? Justamente Tiradentes. E aí Tiradentes vai ser enforcado no dia 21 de abril, certo? E vai ser esquartejado. Seu corpo, né, vai ser distribuído na região do Rio de Janeiro até as Minas Gerais, né, como forma da coroa portuguesa dizer: não imitem o mesmo processo que esse rapaz fez, porque vai acontecer a mesma coisa com os demais. E aí o que a gente tem como, hoje em dia, o Tiradentes como herói nacional? Lógico, isso é uma criação, né? É um mito que foi criado principalmente na questão da proclamação da República, que foi feita
no final do século XIX, que foram feitos por quem? Vamos lembrar, Tiradentes era militar. Quem fez a proclamação da República? Militares. Então, eles buscam a identidade nacional, o primeiro militar que buscou a República. Então, o que a gente vê? A criação da República é um pensamento da elite, né? Elite brasileira, de cima para baixo. Certo, meu povo? Vamos lá. Vou encerrando aqui esse momento da aula com essa questão de Tiradentes. E aí eu venho a próxima com a questão da conjuração baiana, certo? Um abraço, até mais.